Olá pessoal, boa noite. Esse é o nosso podcast desse dia de hoje, quarta-feira. A gente está em viagem e nós não deixamos então de fazer esse vídeo aí para vocês. Então, nós vamos analisar o mercado, os ativos aí que ainda pode subir, o que já subiu e o que nos dá a ideia de que esse movimento ainda pode continuar, tá? Tem alguns aspectos mais óbvios, por exemplo, o volume não está muito forte, mas ele está se mantendo em níveis que nos fazem crer que esse movimento tem uma continuidade, mas não grandes impulsos, tá? Quem está tocando esse movimento para cima, na nossa opinião, é o BNB, a Binance Coin, que é a coin nativa da blockchain da Binance, né? Para quem não está acompanhando, a Binance tem uma blockchain proprietária e a coin nativa dela é o BNB e o preço dela está subindo. A gente acredita que ela pode terminar essa semana, quem sabe, perto dos 30. Ela está agora em 23 Tethers, ela pode fechar perto dos 30. E isso é o nosso principal motivo para Bitcoin continuar subindo. Por quê? Porque o volume da Bitcoin, ela está concentrada na Binance, tá? Se vocês forem olhar no CoinMarketCap, ordenar o volume das exchanges spot, que é exchanges à vista, a exchange que principalmente está tendo volume é a Binance e as outras vêm bem atrás, quanto em torno de 25, 30% do volume da Binance. Claro que isso é bastante dinâmico, isso muda de um dia para o outro, mas enquanto a gente tem acompanhado, tem sido essa concentração, por isso o nosso ponto de vista de que a BNB subindo é bullish para Bitcoin. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico, a gente entra aqui então direto na exchange da Binance, a gente dá uma olhada aqui na BNB, gráfico semanal, a gente está em 3/7 da semana, né? Nós ainda temos quinta, sexta, sábado e domingo até as 21 horas, então praticamente em mais 4 dias, 96 horas, como queiram, até o final dessa semana, e nós estamos com volume negociado no BNB em Tether que é proporcional ao que a gente vem tido aí na média das últimas 2 semanas, que foram semanas de alta, e nessa semana aqui a gente já teve uma boa dilatação dos preços, então a gente acredita que o volume se mantendo deve continuar levando para cima o BNB. Até onde ele vai, evidentemente a gente não sabe, mas a gente arrisca uma visita ao pico anterior, antes da queda ali em março. A gente lembra que aqui é o gráfico semanal, cada candle é uma semana. Então, a gente pode estar indo para lá, se não nessa semana, na outra, mas isso chega para dar uma continuidade na Bitcoin. Falando nela, entramos ali e aí a gente vê um gráfico muito parecido, exceto que nós já superamos o pico antes da queda em março, como vocês podem ver, e nós estamos com o volume aqui um pouco mais tímido, vocês também podem ver aqui no final da tela, aqui as colunas aqui embaixo do gráfico, né? Então, nós vamos ter aqui um volume que também se aproxima a projeção até o fim da semana da média das duas últimas. Isso aí deve então nos levar a visitar o último pico aqui, também ali perto dos 12K. Essa é a nossa perspectiva. E aí o que vem então de surpresa é o Ethereum, que agora vem fazendo um rápido recuo, mas no gráfico semanal não vai aparecer. Ele está com um volume um pouco superior do que a Bitcoin proporcionalmente e deve então, na nossa opinião, romper o topo que ele atingiu na semana anterior, nominalmente os 415 Tethers. Essa aí é a nossa opinião, tá? O que mais está acontecendo? Qual é as grandes novidades? A gente está começando a ter o token da Pax Gold, né? O token Pax Gold da Pax, circulando aí, agora já tem duas exchanges brasileiras aí que estão trabalhando com ela, Bitcoin to You e a Mercado Bitcoin. Kraken também trabalha com o Pax Gold, evidentemente vocês podem contatar diretamente a empresa, nós estamos fazendo propaganda, a gente não tem nenhuma relação com a Pax, mas a gente está citando isso porque isso mostra aí a conexão que está começando a ter entre ativos do mundo real e ativos digitais, em especial rodando em cima de blockchains. Isso é muito importante, isso é uma tokenização de ativos, tá? O Pax Gold, ele é um token, mas ele representa o ouro, então ele é uma tokenização de onças de ouro dentro da blockchain. Isso é muito interessante. O próximo passo é imóveis, projetos, ações de empresas, startups, etc., sendo tokenizadas ali. Não é captar Ethereum, vender para derrubar o preço e sacar em dólar, é elas
negociar em shares, negociar em participação nos resultados desses projetos, resultados empresariais, via a blockchain. Isso é diferente. Então, o detentor do token recebe automaticamente. Isso está começando a aparecer, tá? Então, a gente fica muito feliz com isso. Isso mostra também o papel que o ouro está tendo e a conexão que está começando a acontecer entre o físico e o cripto. Não é mais o virtual, não é mais o digital, é o cripto, tá? Então, muito interessante isso aí. Então, a gente chama atenção, por quê? Porque o ouro é muito menos volátil do que a maioria dos ativos, let alone, deixado à parte, então, as criptomoedas. Então, é uma vantagem interessante, é uma proteção, é um hedge contra o sistema financeiro, sem a desvantagem de uma volatilidade extrema. Claro que a gente tem que ter a atenção. Existe uma relação contratual nessa conexão e ela pode ser rompida a qualquer momento. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Muito obrigado. Tchau.